Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só o risco dos morangos que vamos pintar hoje. Já adiantei aqui a pintura de um morango, como vocês podem ver, e vou pintar esse morango aqui do meio e esse morango cortado ao meio junto com vocês. Vocês vão ver que não tem complicação nenhuma essa pintura. Como eu falei para vocês, deixei lá no meu Instagram, Kelly Rita Amor, tracinho artesã, né? Para quem não me segue, já vai lá seguir, tá? Deixei lá falando para vocês que ia deixar uma aulinha dessa pintura maravilhosa desse morango que fica muito lindo, né? Uma aulinha muito simples e fácil de fazer. Já iniciei aqui, né, a pintura com o vermelho vivo, tá? Podem pegar o vermelho vivo e preencher todo o morango sem segredo algum, tá? Só ir espalhando bem com o pincel para não ficar uma pintura pesada, né? Para não ficar borrão de tinta, certo? Não tem segredo. Contornando bem contornadinho ali nos cantinhos, virando o pincel sempre com a tinta para cima, para ficar um contorno sem borrado, tá? E esfumando bem com o vermelho vivo, até preencher todo esse morango ali. Esse morango, lembrando que ele tá por trás ali, né? Desse outro que nós vamos pintar também daqui a pouco, né? Esse que tá cortado ao meio. E esfumando bem, pessoal. Sem erro, sem problema algum, sem pressa. Preencher bem, sem deixar, né, um lugarzinho aí para depois você vir fazendo a sombra, tá? Agora eu já venho com a cor vinho, pra gente já ir fazendo a sombra, né? Ou a profundidade, né? E a gente vai pegar ali, ó, como vocês podem ver, eu venho fazendo essa profundidade ali na parte de baixo do morango, né? Isso é que dá aquela visão de um morango real, bem puxado para o real, né? Realístico. Né? Fica bem aparentemente com o morango real, né? Então eu vou usar e faço aquele contorninho ali atrás do moranguinho que tá cortado, né? Com o vinho, tá? Vem esfumando bem. Vou usar o vermelho profundo também para contornar o morango, mas só dar uma contornadinha e uma esfumadinha, tá? Para não ficar só aquele vermelho vivo, tá? Depois que a gente terminar aqui de fazer essa profundidade, tá bom? Uso também um pouquinho do preto, certo? Uso preto para dar mais uma escurecida nesse morango, para dar mais uma profundidade, certo, gente? Não precisa ter medo de colocar preto na pintura. Tem muitas pessoas que têm receio de usar a cor preto em pinturas em tecido, né? Em pinturas para fazer sombras, para fazer profundidades, né? Em frutas, em rostinhos, enfim. Mas a gente usa assim. Não precisa ter medo, pessoal. Tá? Olha só como que ficou mais profundo, né? Mais real. E aí eu já vou vir fazendo o contorno ali de todo o morango ali onde ficou aquela parte clara do que ficou só o vermelho vivo. Eu venho com o vermelho profundo fazendo um contorno, somente um contorno, tá? E aí, onde ficar essas tintinhas assim, ó, a gente vem dar aquela esfumadinha, tá? Só para espalhar, para não ficar essa marca, né? Porque essa marca não fica legal. Contornando com calma e vem fazendo, olha, com muita calma, só para espalhar a tinta mesmo, certo? E não ficar aquela cor apagada só do vermelho vivo. E assim a gente vai dando vida ao nosso morango. Tá vendo, pessoal, como que vai ficando lindo? Olha só.
Dá mais uma esfumadinha ali, se você achar necessário. Se quiser fazer ele mais profundo, pode usar um pouquinho mais do preto. Se quiser deixar assim também, tudo bem, tá bom? Sem erro. Agora vamos fazer as nossas sementinhas do morango. Sem complicação nenhuma, tá? Eu vou usar esse pincelzinho aqui menor, ele é o número 4 da Tigre, certo? Ele tá meio apagado, não sei se dá pra vocês verem, mas é da Tigre, viu, pessoal? Vou vir com o amarelo, tá? Esse número 4, ele é bem pequeno, tem uns pincéis que ele dá o número 2. E vou pegar, pessoal, essa cor amarelo ouro, tá? E vou começar a fazer uns risquinhos, tá? Na verdade, aqui eu vou utilizar primeiro com vinho, depois eu venho com o preto, tá? Fazendo esses risquinhos, uns leves risquinhos, tá? Uns risquinhos bem fininhos, tá, pessoal? Com a cor vinho e a cor preto, tá? Onde você quiser fazer as suas sementinhas do morango, você vai fazendo esses risquinhos. Preto, vinho, tá? Para depois, então, a gente vir com o amarelo ouro. O amarelo ouro, se vocês quiserem utilizar o pincel zero, pode utilizar, tá? Para fazer um risquinho mais fininho dentro desse risquinho escuro que a gente fez. Olha, vocês vêm fazendo um risquinho, risquinho, risquinho. Tem uns que eu faço só uma pintinha mesmo, sabe? Dependendo do tamanho do risquinho que eu fiz ali antes. E vou fazendo, porque tem pessoas que faz assim... Tem costume de fazer o risquinho do morango, essas sementinhas do morango, pintando, né, fazendo aquela bolinha toda, não tem necessidade. É simplesmente uns risquinhos para ficar bem aparente com semente mesmo, sabe, pessoal? Tá vendo? Olha como fica bonito. E aí, a gente usa o branco para dar mais um clã, como se diz, nessa sementinha, para não ficar tão apagada, porque o branco ele dá uma luz, né? E aí a gente dá só uma pingadinha do branco em cima do amarelo, tá? Não tampa, não precisa tampar o amarelo, porque senão nem compensaria, né, ter colocado o amarelo. É só uma pintinha mesmo, tá? Um risquinho de nada ali em cima, uma luzinha em cima do amarelo, para aparecer mais a sementinha. Olha como vai dando uma vida linda nesse morango, gente. Olha como vai ficando lindo. Tá bom? Olha só. Pintinha aqui, luzinha aqui, mais uma luzinha ali. E assim a gente vai finalizando o nosso morango. Lembrando que agora nós vamos trabalhar com a luz, certo? A pintura dele, as sementinhas já está pronta. Agora, com esse pincel 6, esse pincel amarelinho lixadinho, eu vou pegar o branco, certo? Vou tirar o excesso da tinta para não ficar muito pesado, né? Se necessitar de mais branco, a gente pega mais, mas o certo é tirar o excesso e vir fazendo essa esfumadinha ao redor, tá? Das sementinhas. E lembrando, pessoal, que não precisa de fazer essa luz em todo o morango, tá? Essa luz a gente só faz ali onde tá a parte mais clara do morango, que é onde você não fez a profundidade com o preto. Às vezes a gente dá uma riscadinha ali perto da sementinha, mas não. A gente faz mais essa luz na parte mais clara, né, da tinta, que é onde ficou o vermelho vivo. Tudo bem? Olha só, vai fazendo risquinho. Vamos fazendo luz, rodeando ali as sementinhas do morango. Olha como vai modificando, ó. Como vai ficando lindo essa pintura, pessoal. Olha que coisinha mais linda. Eu amo fazer essa parte da pintura, a parte final, que é a parte da luz. Vai clareando, vem clareando ao redor das sementinhas, pode... Onde você vai vendo aí onde é necessário. Lembrando sempre que a luz você tem que ver de onde está pegando a claridade, tudo bem? Aí, ó. Uma manchadinha ali embaixo, mas bem pouquinha, só para dar aquele ar, né, de marca da semente ali, para mostrar, né, que ali também tá pegando luz.
E é isso daí, a gente vai fazendo, a luz é assim, pessoal. Se vocês quiserem dar mais uma clareadinha, passar um pouquinho mais de luz com branco, pode também, tá? Vou clarear um pouquinho mais aqui esse outro morango, fazer mais uma luz sobre ele, porque eu tinha passado outra coisa, pessoal. Sempre que vocês fizerem luz na pintura, né, fizer a pintura com luz no final, se vocês quiserem deixar secar a pintura, que nem eu fiz esse aqui, eu pintei esse morango primeiro, né, como vocês viram aí do início do vídeo, e depois eu fui pintar o outro morango com vocês, e agora essa pintura já tá seca, então eu tô vindo com uma segunda mão de luz. Então, se vocês quiserem fazer isso, pode fazer. É muito bom, dá uma vida a mais na pintura, tá? Esse outro morango aqui também, depois que secar, eu vou ver se necessita, se vai ser necessário, porque às vezes não é necessário fazer uma segunda mão de luz, tudo bem? E assim a gente vai prosseguindo com a nossa pintura maravilhosa. Olha que morango lindo que vai ficando, gente. Fala pra mim, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando da pintura desse morango. Tá ficando lindo, né, gente? Fala sério, eu tô apaixonada nesse morango. Olha só que coisa linda que ele fica. É uma pintura fácil de fazer, gostosa e linda, né? Viram? Olha que coisa mais linda que ficou. Vamos agora pintar as folhinhas aqui desse morango, tá? Vou usar aqui o verde pântano, que parece um preto, né? Vou usar o verde folha, certo? Para fazer ali a claridade do meio, e o verde erva doce, para finalizar com a luz. Então, agora já vamos iniciar aqui a pintura com o verde folha, tá? Vamos aqui preencher essas folhinhas com o pincel 2 da Tigre, certo? O mesmo pincel que a gente usou para fazer os risquinhos do morango, tá? As sementinhas do morango. E vamos preencher aqui todas as folhinhas do morango com verde folha, só preencher com muito cuidado, certo? Para não sair para fora. E vir com verde pântano, fazendo o contorno, tá? Do lado de baixo das folhas. Sempre a parte de baixo é mais escura, aparenta mais escura. Deixa a parte de cima da folha para gente finalizar com um verde erva doce, para poder estar dando a luz na folha, né? Aquela parte de cima da folha. E aí, com verde pântano, você contorna essas partes de baixo da folha, dá aquela leve puxadinha para dentro da folha. Essas outras que é bem fininha, nem precisa puxar muito. Só passar ali o verde pântano, né? Fazendo o contorno bem direitinho, né? E se vocês achar que é necessário fazer, né, a esfumadinha ali, uma leve esfumadinha, tudo bem. Mas essas mais fininhas nem precisa, tá tudo bem? E vamos agora já vir finalizando essas folhinhas com o verde erva doce. Eu gosto muito de usar o verde erva doce, às vezes eu uso branco também para finalizar, sabe, gente? Mas eu uso muito o verde erva doce, porque ele é bem puxado para o tom branco, né? É um verde muito clarinho. Parece até um verde bebê. E a gente vem fazendo a mesma coisa que fez com o verde pântano, só que do outro lado, onde você não passou o verde pântano, você vem com o verde erva doce, fazendo contorno, sempre com a tinta virada para cima. E dando aquela leve esfumadinha, se necessário, claro, para dentro das folhas. Tá vendo? Aí, se vocês achar que tem que dar uma consertadinha aqui, uma consertadinha ali, vocês vão vendo aí e vão fazendo. Eu vou dar mais uma puxadinha aqui na ponta, né? Para poder ficar bem ajustadinha, né? A folha. Não ficar aquela folha torta, desengonçada. Olha só como que fica linda essa pintura, gente. Se vocês quiserem, eu vou pegar aqui, eu peguei o pincel 0, só para dar uma última contornada, como é uma folhinha bem fininha,
só para dar uma última contornada aqui com verde pântano aqui na parte de baixo e depois com verde erva doce na parte de cima, só para marcar um pouco mais essas folhinhas. Com 0, né, a gente vem, pega um pouco de tinta sem carregar muito. Pincel 0 nunca carrega muito pincel 0 de tinta, viu, pessoal? É uma dica que eu dou para vocês. Quando carrega por experiência própria, se vocês carregar muito o pincel 0, o risco não fica perfeito, ele não fica um risco muito perfeito. Então, você tem que ir só na pontinha mesmo do pincel e fazendo os risquinhos levemente. Outra dica que eu dou para vocês é, se a tinta tiver um pouco grossa para contorno, eu recomendo muito vocês dar uma diluída ali na tinta com diluente ou com um pouquinho de água ou até mesmo com um pouquinho de álcool. É o que vocês tiverem em mãos aí, vocês colocam uma gotinha ali de álcool, água ou diluente e dá aquela mexidinha para a tinta ficar uma tinta melhor para mexer com o pincel 0, certo? E é isso daí, olha. Tá vendo que lindo que ficou a folha? Olha que lindo, gente. Olha que morango. Deixe nos comentários se vocês estão gostando de fazer essa pintura. O que vocês estão achando? Já adiantei a pintura desse morango aqui cortado ao meio. Fiz a pintura também do morango ao lado do outro que nós pintamos juntos, né? Como os morangos estavam ali atrás, eu já adiantei, já pintei. Agora eu já voltei aqui para terminar de pintar esse morango cortado ao meio com vocês. Não tem segredo. É até muito mais fácil que o morango ali sem cortar. Preencho esse morango aqui todo, menos o talinho, é claro, com vermelho vivo, mesmo vermelho que usamos ali para pintar o morango inteiro, vamos usar para pintar este morango aqui cortado ao meio, né? Já iniciei ali para o vídeo ficar um vídeo mais rápido, né? Ficar um vídeo mais curto, não ficar muito comprido essa aula, né? Uma aulinha bem rápida e gostosa de fazer com vocês. Então, aqui onde tem a marquinha do risquinho ali, do corte do morango, a gente não pinta para facilitar, para depois a gente fazer a marquinha, a sombra, né, a luz. Então, depois eu esfumo ali, mas eu deixo a marca, como vocês podem ver, tá? Pinto ele todo de vermelho, mas onde tem um risquinho eu deixo um pouco branco, em branco, para depois facilitar para a gente fazer o contorno, né? Com o branco. Com aquele mesmo pincel que a gente usou para fazer ali as sementinhas, tô utilizando para fazer esse risquinho, tá? De dentro do morango. Você faz ali onde a gente deixou, vocês viram como facilita? Eu fiz o risquinho com o branco e agora vou fazendo a luz ali pro lado de fora, fazendo aqueles risquinhos do morango. Não tem erro, gente. É só o vermelho vivo, o branco e depois a gente faz a profundidade dele ali no meio. Você vem dando aquela leve, né? Aquela clareadinha, aquela esfumada com o branco. Que ali onde vocês utilizam o branco, ele vai dar um tom de rosa, claro, né? Um rosa. Olha só como já vai modificando. Não tem erro, é uma pintura muito fácil de fazer. Se tem uma coisa que eu gosto de pintar é morango. Aí vocês fazem ali aquela marquinha do centro ali, do meio, né? Eu não deixei ali o risquinho, mas se você quiser também deixar, que nem a gente deixou no risquinho de fora, pode deixar para facilitar depois para você estar fazendo o contorno, certo? Ali o talinho também, como vocês podem observar aí, eu já dei uma adiantada nele, né? Pintei ele ali com verde folha, tá? E depois a gente finaliza o talinho. E aqui no meio do morango, a gente vem, olha, depois que você fez aquela marquinha de branco, você vem fazendo esses risquinhos, dando leve puxadinha. Uns risquinhos mesmo, sabe? Que é aquele risquinho do corte do morango no meio. Não tem erro, olha só, gente. Vocês viram que já mudou muito? Faz aqui, ó, esse risquinho do centro do morango, bem do centrinho. É só vocês olhar lá no risco que não tem erro, tá? Se vocês quiserem preencher ele todinho de vermelho também, depois vocês podem fazer essa finalização com o branco, olhando no risco, vocês conseguem fazer, tá vendo?
Olha só como já mudou, gente. Vai fazendo risquinho, você vai vendo aí onde você acha que precisa, se precisa mais um risquinho aqui, um risquinho ali, até ficar no tom, na tonalidade aí que você quer. Depois a gente já vai fazer uma profundidade com o vinho, tá? A gente vai fazer também usar um pouquinho do preto também na profundidade, igual a gente usou no morango lá de fora. Essas sementinhas de dentro, eu tô utilizando aqui o amarelo ouro, tá? Se quiser também usar o branco depois, como a gente fez na sementinha do morango pro lado de fora, a gente também pode fazer aqui. Aqui eu tô utilizando o amarelo ouro só nas pontinhas do morango ali, ó. Só nas beiradinhas. E também não precisa ser muito, tá, gente? Só para mostrar um pouquinho da semente dele. Pode vir fazendo uns contorninhos aqui, sementinha ali. Viram? Viram como modificou, como tá ficando essa pintura? Aí eu já aproveito aqui, ó. Já com esse mesmo pincel, porque ele é um pincel pequeno, ele é um pincel fino, bom de trabalhar com ele com pinturas, em pinturas assim, que tem folhinhas pequenas, sabe? Fazer risquinhos, né? Já vou aproveitar aqui para finalizar esse talinho, certo? Vou aqui, ó, já também passar o vinho, onde eu falei para vocês ali no centrinho do morango, o vinho, a cor vinho, e também um pinguinho do preto, só para dar uma escurecida, dar uma profundidade ali no miolo do morango, certo? Ao redor ali do morango não precisa mexer, gente, não precisa. Ele é um morango cortado ao meio, né? A pintura dele é somente ali no miolo dele mesmo, tá? A gente dá essa tonalidade, finaliza ele mais no miolo dele mesmo. Um pouquinho de preto, um pouquinho de vinho. Quando vocês, nunca esqueça, quando vocês for utilizar o preto para fazer profundidade em frutas, verduras, enfim, vocês colocam um pincel na tinta preta, porém, tirem o excesso. Passem no pratinho, num paninho, num papel com que vocês trabalhem aí para tirar o excesso. Para não vir aquela tinta pesada de preto, tá, pessoal? Tira o excesso. Sempre tirando excesso, dando uma puxadinha ali no amarelo, ó, ouro, só para dar uma sombrinha para combinar ali com a cor da sementinha, né? Então eu gosto de passar um pouquinho do amarelo ali também junto com o branco, sabe? Só pegar um pouquinho do amarelo ouro, tira o excesso, como vocês viram eu fazendo aqui. Tira um excesso e dá uma leve esfumadinha, dando aquela puxadinha, acompanhando o risquinho, tá? Do morango. Não tem erro. Só uma esfumadinha e pronto, pessoal. Olha que coisa linda que ficou esses morangos nossos, gente. Que coisa linda. Fala pra mim se vocês gostaram, porque eu tô apaixonada. Vamos agora para a finalização dessa pintura. Vamos fazer a sombra com o preto, utilizando o pincel que a gente usou para preencher com vermelho vivo lá no início, certo? Pincel amarelinho, tá? Número 10. Tirando o excesso sempre, como eu falei para vocês. Tinta preta, sempre que for utilizar, vamos tirar o excesso. E vamos fazer a sombra olhando para o risco, pessoal. No risco aí vocês podem observar que tem o lugar da sombra, né? Então, nós vamos fazer como tá lá no risco, certo? Tirou o excesso do preto, vamos iniciar, tá? Já vendo, observando, ver se não tá pesada a tinta, tá, pessoal? Olha lá, ó, passei um pouquinho aqui, mas eu vi que ainda deu uma marquinha que não era para dar, que era para ficar só aquela esfumadinha mesmo, mas tudo bem.
E aí a gente vai fazendo, ó, puxando para lá e para cá levemente. Se vocês quiserem também fazer com o pituá, pode fazer. Quando é sombra assim fina, só essa sombrinha leve assim, eu gosto de utilizar este pincel, tá? Esse pincel 10 amarelinho, que é só para fazer tipo um risquinho mesmo, né? Mas como sombra, certo? Só uma sombrinha, como se o morango tivesse em cima de uma mesa, uma toalha de mesa, né? Essa sombra é a sombra do morango, né? Como se a luz, né, refletisse nele e ficasse aquela sombra do morango mesmo. Ali, de lá, de cá agora, a gente vem fazendo. E aí você vai observando. Você aí na sua casa, você mesmo vai observando. Onde você acha, né, que vai mais, para onde mais você acha que deve puxar essa cor, essa sombra. Olha lá, ó. Podem observar que ficou como se uma sombra do morango mesmo, olha, gente. Tá vendo? E fica uma pintura muito linda, muito chique, charmosa. Um ótimo presente. Depois você faz, coloca um barrado lindo nesse pano de copa. Gente, eu vou fazer o barrado e vou postar lá no Instagram. Me segue lá para vocês verem o resultado desse pano de copa depois, tá? Com o barradinho já todo feito. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Tá aí o resultado da nossa pintura. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vão me seguindo lá, que em breve eu vou colocar nova aula aqui para vocês, tá? Deixa aí nos comentários o que você quer aqui, o que você tem vontade de fazer aqui, que pintura vocês querem fazer. Olha só, o risco e a pintura, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da pintura de vocês aí na sua casa. Fiquem com Deus e até a próxima.